Fala, Paulinho. Não sei, tem que avaliar, né? Olha, o governo Lula pegou o melhor momento econômico pro Brasil da história. Não, é inegável. O que aconteceu? Você teve o boom de crescimento chinês, a China passou, durante o início dos anos 2000, a se tornar o grande polo de manufatura mundial, crescimento chinês de 10%, 12%, uma necessidade colossal, sem precedentes na história da humanidade, de matéria-prima, basicamente commodities, das quais o Brasil tinha muito, comida, minério, enfim, outras commodities que o Brasil tinha muito. Não há nada que possa acontecer melhor para o Brasil do que o que aconteceu no governo Lula. Por conta disso, isso permitiu que o governo expandisse drasticamente os seus gastos públicos, acompanhado naquele momento de uma queda de juros para reaquecer a economia depois do 11 de setembro, um ciclo que começou depois do 11 de setembro. Então foi um momento econômico muito bom, muito favorável para o Brasil. Ali pareceu que o Brasil ia bem. Quando acabou esse boom, esse ciclo, né, quando acabou essa farra, chegou a dor de cabeça do final da ressaca. E aí veio a bomba que foi construída durante os governos Lula, né, com uma expansão de gastos também sem precedentes na história brasileira. O governo Lula, por exemplo, endividou o Brasil mais do que a soma de todos os governos da história do Brasil, desde Dom Pedro até Fernando Henrique. O governo Lula endividou o Brasil mais do que a soma de todos esses governos. E assim foi o governo Dilma, e os governos subsequentes assim foram. O Brasil vem numa bomba de endividamento muito grande. Então, naquele momento, a bomba estourou no governo Dilma. Quando a bomba estoura no governo Dilma, o Brasil mergulha na sua maior depressão da história. Em nenhum momento da história do Brasil nós tivemos um momento econômico tão ruim quanto o que o PT deixou. Também fatos, dados. Quando o Bolsonaro em seguida assume, ainda num momento econômico muito ruim, de desemprego, de crescimento econômico baixo, logo em seguida nós enfrentamos a pandemia. Eu acho que não há, nesse momento, nenhum economista que discorde que a pandemia de Covid-19 e as medidas restritivas impostas como uma forma equivocada de combate a essa pandemia causaram o maior desastre econômico, talvez da história da economia mundial também, talvez. Existe uma discussão do que foi pior, a crise de 29 ou a pandemia. Eu estou entre os que dizem que a crise de 2020 e 2021 foi pior. Diante disso, o governo Bolsonaro está entregando o Brasil com um controle inflacionário. Tivemos no mês passado a maior deflação desde o início do Plano Real, ou seja, o Brasil controlou a inflação. O Brasil com inflação menor do que os Estados Unidos, algo que eu nunca vi na minha vida. Nós estamos tendo desemprego, de novo, de volta a um dígito, bem diferente do que tínhamos no final do governo do PT. Sim. Nós estamos tendo crescimento econômico a ponto de que todos os países invejam a FMI elogiando o Brasil. E, além disso, estamos com um programa fizemos a maior privatização do Brasil dos últimos 20 anos. Perfeito, Paulinho. Várias reformas importantes. Então, só para concluir, quando você compara o que o Ciro Gomes diz que nenhum dos dois governos fez uma boa gestão, eu acho que nós podemos comparar o que foi deixado pelo PT quando ele saiu do poder pelo que está sendo deixado no final do primeiro mandato do governo Bolsonaro, mesmo diante de todas as circunstâncias que não dá para comparar a qualidade, os cenários que o PT encontrou, mar de almirante maravilhoso, com o cenário de tormenta que o Bolsonaro encontrou. Perfeito. Isso é uma questão de justiça. Teve crise. Guga.